Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Antes de sentar, dá um beijinho na sua esposa aí, na sua namorada. Convida ela. O homem convida a mulher para sentar. Senta aí, meu amor, por favor. Isso, senta. Isso. Salomão falou para você puxar o banco da igreja para ela sentar, né? Porque aí vai atrapalhar tudo. Amém. Bom, hoje nós temos uma mensagem preparada para vocês com muito carinho. E eu peço de verdade que vocês fiquem comigo. Você que está em casa também nos assistindo. Nós não íamos transmitir, mas o pessoal foi pedindo: transmite aí que eu estou longe. Tem gente de Portugal pedindo para estar participando. O Levante está chique, né? A gente conseguiu ultrapassar as fronteiras do nosso país. Tem gente que é de Portugal que é muito fiel, que está com a gente. O pessoal do Nordeste. Então o pessoal da Paraíba, que eu já vi aqui, do Piauí. Deus abençoe vocês, tá bom? Então a noite de hoje nós vamos falar sobre casal. A meta de hoje é falar sobre casais. O casamento é algo muito importante no reino de Deus, amém? Você concorda comigo? Quem criou o casamento? Não, vamos lá, quem criou o casamento? Deus. O casamento é tão importante, mas é tão importante na vida da igreja e para Deus, que como que a Bíblia começa? Em Gênesis. Com o quê? Com um casamento de quem? Adão e... A Bíblia já começa com um casamento. E como que a Bíblia termina? Você já leu a Bíblia inteira? Já leu o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia? Experimenta ler o último capítulo. Qual que é a última frase da Bíblia? O Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, a Bíblia começa com um casamento e termina como? Com um casamento. Olha como o casamento é importante. Começa com casamento. A Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Olha continuando como a Bíblia, como o casamento é importante na Bíblia e para Deus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi feito aonde? Aonde? Num casamento. Vocês lembram do contexto do que foi aquela história? Jesus e Maria foram para um casamento. Quem foi convidado para o casamento? Jesus. Eu sempre brinco que Jesus é uma péssima pessoa. Quem vai casar aqui? Levanta a mão. Quem vai casar? Eu vou fazer uma piada, viu? Fica tranquilo. Não convida Jesus. Jesus é uma péssima pessoa para se convidar para um casamento. Você convida ele, vem mais 12. Ele foi convidado para a festa e levou quem com ele? Os apóstolos. Brincadeiras à parte, estou brincando. Convide Jesus sim para o seu casamento. Mas ele foi convidado para esse casamento e levou a mãe e levou mais 12 com ele. Quando ele chegou lá, acabou o vinho. Todo mundo conhece essa história, correto? Sim ou não? Quem vai casar mesmo aqui, levanta a mão. Está preparando a festa? Quem está preparando a festa do casamento? Deixa eu ver, levanta a mão. Está preparando? Está gastando só, né? No casamento até para espirrar tem que pagar, né? Então começou ali os preparativos da festa. E você está quebrando a cabeça para a festa de uma noite, correto? E aquela época a festa durava 7 dias. Você conseguiria bancar uma festa de 7 dias, não? Sem parar? Sim ou não? Com esses mortos de fome que a gente conhece, que esse povo de igreja, você não ia conseguir. Mas naquela época o contexto é que a festa durava 7 dias. Por que 7? Porque o 7 é o número da perfeição. E aí estava ali acontecendo a festa tranquilamente. A Virgem Maria chega em Jesus e fala: acabou o vinho. Por que é tão importante? Por que Maria foi lá falar para ele? Porque aquele contexto, quando o casal começava a festa das bodas, se o casal não tivesse condições de bancar os 7 dias de festa, aquele casal ia ficar sendo olhado por todo mundo que estava ali como um casal sem a bênção de Deus. Agora imagina você se preparar tanto para um casamento e depois todo mundo que te olhar dizer: você não tem a bênção. Deus não te abençoou porque não teve fartura na sua vida. Deus não é contigo. Você gostaria de começar um relacionamento já com esse carimbo de que Deus não é com você? Sim ou não? A Virgem Maria percebeu. Ela correu no filho e falou: acabou o vinho. Qual a resposta de Jesus para ela? Mulher, ainda não é a minha hora. O que ela faz? Olha para Jesus, olha para os servos e fala: faça tudo o que ele vos
disser, tudo que Ele vos mandar, porque Ele é Deus, Ele pode fazer algo. E aí Jesus chega nos seus servos, não, chega nos servos da festa, o pessoal que não era amigo dele, não conhecia ele, e fala o seguinte: ali tem 6 talhas de água. Cada talha era aproximadamente, cabia 600 litros de água. Não tinha mangueira. Esses homens tiveram que dar várias voltas, irem e voltar com água para jogar ali, para encher as 6 talhas. Você iria? Eu não iria. Dependesse de mim, não teria milagre nenhum. Porque Jesus mandou buscar água. Cadê que ele foi? Cadê que ele mandou os apóstolos ir buscar? Mandou um pessoal que nem conhecia, mas eles obedeceram e encheram aquela talha de água. E por que 6? Porque o número 6 na Bíblia significa o quê? Imperfeição. E quem era a 7ª talha? Jesus. Ele era a 7ª talha. E aí ele chegou, pegou aquela água e transformou ela em vinho. Entregou para quem o vinho? Para o mestre-sala. Ele chega no mestre-sala, que é a pessoa mais importante da festa, e ele entrega o vinho. Aí o mestre-sala bebe, e ele, o que ele fala mesmo, igreja? Antigamente, olha o que ele fala: servia o vinho bom no começo, porque todo mundo estava são ainda, e o vinho ruim servia, por quê? Já estava todo mundo chapado. Só que aconteceu, Jesus entrega o melhor vinho onde? No começo ou no final? A festa durava quantos dias? Estava no começo ainda, gente. A gente pensa assim: se acabou porque já estava no 7º. Não, estava no começo da festa ainda, e tinha acabado o vinho. Então Jesus entrega o melhor vinho quando? No começo ou no final? No começo. Por isso ele é questionado, porque entregou o melhor vinho no começo. Quer dizer, no final. Ele entrega no final o melhor vinho. E ele é questionado por quê? Essa frase que é interessante. Quem aqui já é casado? Levanta a mão. Quando você vê um casalzinho novo, casou agora, aí estão se beijando, se abraçando, fazendo carinho, o que você fala? Pode falar a verdade. Tá assim porque tá no começo. Quem já falou isso? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Só tá assim porque tá no começo. Jesus vem curar a nossa mentalidade. Ele vem curar a nossa mentalidade, sabe por quê? Porque ele entrega o melhor vinho no final. E o vinho tem algo muito interessante. Por quê? Quem que bebe vinho? Quem bebe vinho aqui? O vinho mais caro, como que ele recebe esse rótulo? Para ser um vinho muito caro. Quanto mais velho ele ficar, correto? Quanto mais velho o vinho for, mais caro ele fica. Amém? E aí Jesus vem curar a nossa mentalidade usando o vinho. Por quê? Porque ele entrega o vinho melhor no final. E nós achamos que tudo que é bom está no começo. E ele vai dizer o seguinte: não, vocês estão errados. Porque quem caminha comigo é como o vinho. O vinho caro, você bebe ele, e quanto mais velho ele ficar, ele vai ficando melhor, amém? Ele está dizendo o quê? Qual que é a mensagem de Jesus com o vinho no casamento? Se você que está aqui casado ficar comigo, seu casamento, quanto mais o tempo passar, melhor vai ficar. Quantos entenderam? Digam amém aqui. Então por que ele está usando vinho? Porque essa história de que é tudo bom no começo é para quem não caminha com Cristo. Se você não caminha com Jesus, realmente no começo vai ficar bom, depois vai ficar ruim. Agora se você caminha com Jesus, o seu casamento vai ser como um vinho. Quanto mais tempo passar, quem quer ter um casamento igual esse? Levanta a mão. Só é possível ter um casamento como esse se você andar na obediência com Jesus.
Seu casamento só vai ficar melhor a cada dia se você andar na obediência. Se você não andar na obediência, vai ter bênção? Tem um pessoal na igreja que eu acho que, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu morri e sei lá, e voltei em outro momento. Porque hoje você vê o pessoal da igreja, por exemplo, um casal de namorados, eles resolvem morar junto. Aí eles postam lá, vamos viver junto. Fulana assumiu o relacionamento com fulana. Aí vai morar juntos os dois. Aí posta a foto. Vê os comentários embaixo. Até do povo da igreja. Qual que é os comentários que vem embaixo? Vamos lá. Ai, que Deus te abençoe. Que lindo, igreja. Desde quando Deus começou a abençoar pecado? Me mostra aí, algum documento papal, algum trecho bíblico que Deus mudou. E a partir de agora, porque o homem resolveu, a mulher resolveu seguir uma vida segundo as suas próprias leis, Deus mudou. Ele não, então agora não precisa mais de matrimônio, agora não precisa mais de sacramentos. Vai morar junto que eu abençoo. Ele abençoa a igreja, sim ou não? Não abençoa. Não tem bênção. Se não tem obediência, não tem bênção. Eu estava conversando com uma moça esses dias, e ela falou comigo assim que ela está com dificuldade, porque o rapaz não quer casar com ela nem no civil. Que antigamente os homens, que não queriam muita coisa com Deus, pelo menos no civil aceitava, não era? Sim ou não? Hoje nem no civil. Eu falei, sai fora. Porque esse cara está dando sinais que não quer te assumir, pô. Ele não quer nada sério com você. Ele está dando sinais para você que ele não quer nada sério contigo. Nada. Nem o civil ele quer. Sua anta, sai fora. Quem concorda comigo, dá um amém. Amém. Então, para você ter essa bênção na sua casa, você precisa andar na obediência. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele vai dar dicas profundas. Eu li esse texto umas 80 vezes antes de pregar para vocês. Efésios 5, vai lá e lê, relê, escreve. Que se você quer casar, se você já é casado, você que vai casar então, cara, pega Efésios 5 e lê 80 vezes. Porque Paulo vai dar direções para quem quer casar e para quem já está casado, amém? Amém? Se você está no barco, já está casado, fica comigo. Se você não está casado, preste mais atenção ainda. Porque o apóstolo Paulo vai falar. Vou perguntar aqui, vocês se casaram? Quem é casado na igreja? Levanta a mão, bem alto para mim ver. Vocês casaram, ou até vocês que não casaram ainda, vai. Vocês que são casados e vocês que ainda vão casar. Vocês que são casados, casaram para encontrar vida ou para encontrar morte? Força, vocês que são casados, casaram para encontrar vida ou para encontrar morte? Vida. Vocês que vão casar, estão pensando em casar para encontrar uma vida ou para encontrar a morte? Vida, amém. Então todo mundo aqui está buscando. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vou ler de novo, presta atenção aqui. Olha o que ele diz. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. O que tem a ver? Nada, né? Aí quando você pega o dicionário, vai lá e vê, pesquisa o que quer dizer sujeitai-vos na Bíblia. Sabe o que significa? Morrer. Eu vou falar uma loucura agora aqui. O casamento não é para a vida. O casamento é para quê? Pode falar. Para a morte. Igreja, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sujeitai-vos uns aos outros no temor. E nós acabamos de aprender que sujeitai-vos significa o quê? Morte. Então o objetivo do casamento é o que, igreja? Morte. Morrer para si. Não tem vida no casamento. Só tem o que, igreja? Morte. Quer a prova disso? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pergunto, a cruz é símbolo de quê? De vida ou de morte?
Então qual que é a ruína de um casamento? Quando um casamento vai dar ruim, quando você vê que aquele casamento vai dar ruim, é quando um busca vida. Loucura, né? Se você vê o casal procurando vida um no outro, um procura vida, o outro procura vida, vocês serão felizes, porque o casamento é feito para morte. Seu casamento vai entrar em ruína se você buscar vida no seu cônjuge. Se o marido buscar vida na esposa, vai acabar o casamento. Se a esposa buscar vida no marido, vai acabar o casamento, porque segundo o apóstolo Paulo, é para a morte. Eu sei que os filmes de romance, os filmes de amor, não falam isso. Eles falam que você vai encontrar o que no outro? Vida. Mas a Bíblia nos ensina que eu vou encontrar o que? Morte. Para ajudar você. Imagina que você está devendo muito dinheiro. Muito, imagina. Só sonha. Quem não está devendo só sonha. Sonha. Se for uma verdade, chora. Agora imagina você pedir dinheiro emprestado para alguém que está devendo mais do que você. Por que eu não posso buscar vida na minha esposa? Porque ela não tem vida. Como que eu vou buscar vida em quem não tem? A palavra do Senhor diz o quê? Que Jesus é o caminho. O casamento vai entrar em ruína por quê? Porque se você colocar expectativa de achar vida no outro, acaba seu relacionamento. Então você que está casado e você que vai casar, você vai buscar o que no outro? A morte. Casamento não é lugar de encontrar vida. Casamento é lugar de encontrar o que? Morte. Você pode não estar entendendo nada, eu sei, mas eu vou chegar lá, você vai me entender. Mas pode ficar comigo. O casamento é o lugar de encontrar morte. Porque o casamento é uma escola de submissão. Repete comigo. O casamento é uma escola de submissão. De novo, o casamento é uma escola. E o que é submissão, igreja? É colocar-se abaixo de uma missão. Submissão. Então eu tenho uma missão. Eu coloco a missão acima ou abaixo de mim? Acima. Submissão, ou seja, a minha missão está acima de mim. E qual que é a minha missão hoje? O Sidney, Gabriela. Eu só tenho uma missão na vida chamada... Qual o nome da sua missão? Força. Então o casamento é uma escola de submissão. Você colocou a Gabriela, colocou o seu esposo acima de você, porque ele é a sua missão, amém? Amém? Amém. E muitos casamentos não dão certo, sabe por quê? Pergunte por quê. Eu estava vendo um dia em casa a minha esposa mexendo no aspirador de pó, e Deus me inspirou. Eu estava vendo ela mexendo no aspirador de pó, sabe o que eu imaginei? Fechei os olhos e fiquei imaginando 2 aspiradores de pó, um de frente para o outro. Gente, o que o aspirador de pó faz? Ele suga. De novo, ele já experimentou colocar um diante do outro? O que vai acontecer? Imagina que muitos casamentos não dão certo porque nós temos na verdade 2 aspiradores de pó morando junto, que só sugam um do outro. Quem suga só pensa em quem? Em si próprio. Imagina 2 pessoas morando, 2 aspiradores de pó morando junto, que estão o tempo inteiro só sugando, só puxando, só para si, só para si. O que importa é a minha vontade, o que importa é o meu querer, o que importa são os meus desejos. Tem mais valor a minha família, o meu papai, a minha mamãe e meus irmãos do que tudo que é seu. Você consegue imaginar 2 aspiradores de pó morando juntos, sim ou não? Por isso que muitos casamentos não estão dando certo. Tem muita gente imatura que casou, 2 aspiradores de pó, que só tem valor o que ele pensa, só tem valor o que ela quer, só tem valor o que ele deseja. Como que vai viver assim, se o casamento é uma escola de submissão? O casamento é o tempo todo ficar submisso, cara. E o aspirador de pó jamais fica submisso a alguém, porque ele só pensa em si. Agora pergunto, não afirmo,
quando dois aspiradores de pó se unem, as finanças do casamento são destruídas. Quando dois aspiradores de pó se encontram, os filhos são destruídos. Quando dois aspiradores de pó se encontram, a sexualidade é destruída. Tudo que está ao redor desse casal, aspirador de pó, será destruído. Para a consciência de vocês agora, para ninguém ficar se expondo aqui, você é um casal aspirador de pó? Você é um homem aspirador de pó? Você é uma mulher aspiradora de pó? Que só pensa em você? Só o que você pensa está certo? Só o que você fala está certo? Só o que você determina está certo? Só os integrantes da sua família, dos seus parentes, na verdade. Porque vocês podem ver que na oração inicial eu fiz questão. Nós oramos por quem? Pela mulher? Pelo marido e por quem? Rezamos pelo pai? Rezamos pela mãe? Não, por quê? Porque pai e mãe não é família. Pai e mãe é parente. Se você não tem maturidade para isso, não case. Pai, mãe, cunhado, primo, é parente. Família é o que você constrói. E Deus te chamou para honrar a sua família, não os seus parentes. Isso não tem nada a ver com você honrar o teu pai e tua mãe, porque a Bíblia também fala que pai e mãe você tem que honrar até o final. Mas honrar é colocar limites. Minha mãe não coloca dedo na minha casa. Minha mãe não determina nada na minha casa. Porque a rainha da minha casa é a minha esposa, não é a minha mãe. Quando a minha mãe está na minha casa, ela não fala comigo como um filho, ela fala comigo como sacerdote. Ela só fala comigo como um filho quando eu estou na casa dela, no sofá dela. Aí ela fala como um filho. Se você não tem maturidade para isso, não casa. Sabe por quê? Porque casamento é uma escola de submissão. Casamento é uma escola para aprender a morrer. Aprender a morrer. Vocês estão aqui agora, vamos nos expor um pouquinho? Pode ser? Os casais estão aqui, tem alguns apelidinhos entre vocês? Sim ou não? Fosse, fala a verdade, sim ou não? Qual que é? Pretinho. Quem mais? Vai lá. Querida. Amor. Quê? Fia. O marido chamar a mulher de fia é fogo, né? Pelo amor de Deus, hein? Precisa crescer, né? Fia não dá, né? Fia já foi. Corrige isso aí. Vida. Mas se a gente entender o que o apóstolo Paulo fala, qual o jeito mais carinhoso então de chamar a sua mulher a partir de hoje? Ô minha morte. Imagina, olha lá minha morte vindo lá, tão linda minha morte, gente. Quem não viu a palestra vai falar, você está ficando doido? O que essa mulher é para você hoje, homem? É a sua mulher. O que esse homem é para você hoje? A sua? Meu Deus do céu, quem está passando na rua não vai entender nada. Igreja, por mais que isso te assuste e seja algo completamente diferente do que você ouviu até hoje, porque até hoje você trazia dentro de si, você entendia que a mentalidade era que você buscava vida. E o apóstolo Paulo nos ensinou que não, nós temos que casar buscando a morte. E isso é bíblico. Olha o que vai dizer aqui em Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Olha o que Mateus está dizendo. Quem vive buscando salvar a própria vida vai perdê-la. E ele não está falando de salvação. Ele está falando o seguinte: quem passa a vida querendo fazer só a própria vontade, quem passa a vida querendo fazer só as próprias opiniões, vai morrer. Não vai encontrar o Senhor, vai perder a vida. Mas quem entra e tem a coragem de entrar no matrimônio, entrar no casamento e entender que nasceu para morrer, que nasceu para aquilo ali, você vai ganhar a vida. Posso ouvir amém? Amém. Para dar uma ilustração do que eu estou querendo dizer, esse dia eu estava conversando com a minha filha e ela falou assim: pai, mas o que é o inferno? Eu falei: o que é o inferno? Se o seu filho perguntasse para você o que é o inferno, o que você falaria?
Tem gente que falaria assim: é só olhar eu e a sua mãe, você vai saber o que é o inferno. É isso aqui. Já olhou sua mãe de perto? Já olhou? E a sua avó? A mãe da sua mãe, já olhou ela de perto? Se você olhar, você vai conhecer o inferno. Brincadeira. As sogras que me desculpem, né? Mas eu falei, já sei como eu vou explicar para minha filha. Desse jeito. Olha como que é o inferno. O inferno é o seguinte: imagina que 2 homens morreram. Um deles foi para o céu e o outro foi para onde? Para o inferno. E eu descobri, filha, que no céu e no inferno a gente não tem mais cotovelo. Qual que é a função do seu cotovelo? Estica o braço. Estica o braço. Qual que é a função do seu cotovelo? No céu você vai perder essa capacidade de fazer isso aqui. Você não vai conseguir mais dobrar. No inferno também. É claro que isso não está na Bíblia, tá, gente? É só uma ilustração. Então vai chegar em casa: onde é que está isso aqui? Ai, não gostei do que ele falou, porque não tá. É uma ilustração. Aí eu falei para ela: quando você morre, se você chegar no céu e no inferno, você não vai conseguir mais dobrar. Aí esse homem que chegou no inferno, ele chegou no inferno e quando ele viu, tinha uma sala linda e uma mesa farta, todo mundo ali ao redor comendo. Só que ele viu comida jogada para tudo quanto é lado, tudo jogado no chão. As pessoas pegavam a colher assim, ó, jogavam para cima e botavam, tentavam pôr na boca, caía comida assim. Filha, isso é o inferno. Ela: e o céu? O céu é o seguinte: o homem chegou no céu, ele também não tinha mais cotovelo, e ele entrou no céu, também tinha uma mesa linda, mas estava todo mundo comendo. Por quê? Porque um pegava a comida e colocava na boca do outro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você entendeu o que é morrer? Está entendendo o tipo de morte que eu estou falando que tem que ter num casamento? Porque se você tentar só você, do seu jeito, você vai se lambuzar, não vai dar certo. Agora, se você entender que o casamento é uma escola de submissão, que é você o tempo inteiro pensando na sua esposa, e a sua esposa o tempo inteiro pensando em você, seu casamento anda, pô. Entenderam? Guardou no coração? Como é que está a sua casa? Está todo mundo jogando comida para cima? Tentando botar comida do seu jeito? Fazer do seu jeito? Ou vocês estão entendendo que, olha, está aqui, ó, cuida de mim, que eu cuido de você. Como é que está a sua vida? Sabe qual é o nosso problema? Porque a palavra submissão, o demônio conseguiu tirar de nós, conseguiu sujar. Mas submissão é algo muito lindo. Eu converso com várias mulheres, retiro de mulheres, então, meu Deus do céu, a mulherada fica maluca. Já até pediram para mim tirar a palavra submissão. Assim, gente, só prega sobre isso, para ver se vocês entendem. Porque a função da mulher é submeter-se. E muitos têm medo de submeter. Por quê? Pois a mentalidade que o diabo colocou em nós. Porque o diabo colocou o seguinte: se você se submeter, você vai ser menor. Se você se submeter, você vai ser inferior. Se você se submeter, você vai ser escravo. E essa mentalidade, pergunto, essa mentalidade é a mentalidade do pai? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Essa mentalidade que eu acabei de falar aqui, ela é a mentalidade do pai? Por que é a sua então? Se não é a vontade de Deus, por que essa mentalidade então é nossa? Porque mesmo o pessoal da igreja, eu percebo, tem uma galera da igreja que já entendeu o que é submissão, mas quer fazer o questionamento do que é submeter-se. Faz uma filtragem. Ah, eu vou até aqui. Isso aqui não, está abusando já. 99% de obediência é uma desobediência completa. Se o seu filho estudar direitinho, trabalhar direitinho, honrar você e bater na namorada, você vai ser feliz? Ué, mas ele não faz tudo certo, só uma coisa errada? Você não vai ser feliz, né? É assim que Deus olha pra gente. Você pode ser submissa a 99%. Se você errar em uma, ofende a Deus. Tem que ser em tudo submissa. Você não escolhe. A mentalidade do pai é, olha que bonito, olha a mentalidade de Deus, onde todos se sujeitam, todos são senhores. Onde todos amam, todos são amados. Uma casa onde todo mundo se respeita, todo mundo é respeitado.
Uma casa onde todos se servem, todo mundo é servido. Para pensar nisso, sim ou não? Se o objetivo do marido for só servir a esposa, e o objetivo da esposa for só servir o marido, ambos não serão servidos o tempo inteiro, sim ou não? Mas e o aspiradorzinho de pó, que só pensa em servir a si próprio? Como que vai ser a vida deles? Eu estava olhando, um dia eu estava no espelho, olhando para o meu corpo assim, e falei, você é demais, hein? Brincadeira. Eu estou falando isso porque até o nosso corpo, presta atenção, até o nosso corpo revela isso. Se você olhar para o seu órgão genital dentro do matrimônio, presta atenção. Se você tiver a maturidade de ouvir o que eu vou te dizer agora, se você olhar para o seu órgão genital dentro do matrimônio, você vai entender o quê? Que a nossa mentalidade, ela foi educada para fazer sexo e sentir prazer. Mas quando a gente entende a mentalidade de Deus, a gente entende que o casal, o marido, quando vai deitar-se com sua esposa e ter relação com ela, ele só tem um objetivo. Qual que é? Dar prazer a ela. E aí ela vem com um objetivo só: dar prazer a ele. Ou seja, onde ambos, um só pensa no outro. Qual que vai ser o final? Fogo de artifício. A mulher vai lavar roupa assim no outro dia. Ai, que maravilha. Oh, vida boa. Acabou a luz, graças a Deus. Oh, vida boa. Sua mãe não vai entender nada. Sua sogra vai dizer, o que você fez com a minha filha? Eu falo, não posso te contar. Ela vai gostar muito, porque essa é a vontade do pai. Um pensar o tempo inteiro no outro. Agora eu pergunto, e se o homem entrar no sexo só pensando nele? O que vai acontecer, igreja? O que vai acontecer? E se a mulher pensar só nela, o que vai acontecer? Não vai ter prazer. Vai ter o quê? Dor, culpa. Pensa um pouco na sua relação sexual. Como é que está com o seu marido, com a sua esposa? Se for acontecer alguma coisa hoje, se te animar essa palestra, você fecha a porta e fala, não entra mais ninguém aqui não, hein? Aí você vai olhar para ela e fala assim, se prepara que hoje eu só vou dar prazer para você. E ela, então você se prepara porque eu estou aqui esperando há muito tempo para te dar tudo que eu tenho. Imagina os dois pensando, um pensando no outro, como que vai ser isso? E o que é o céu, igreja? O céu é isso, um pensar o tempo inteiro no outro. E o que é o inferno? Só pensar em si, só pensar o que gosta, só pensar o que quer. E o que é casamento então? Vou mostrar para vocês agora. O que é casamento, igreja? De novo. Um morrer para o outro. Então se você que está solteiro, pensando em casar, não está disposto a morrer, não case. Fique solteiro. Porque casamento é para quê? É para morte. Amadurece antes de casar. Amadurece. Se o leitinho da sua mãe é muito importante para você, fique com a sua mãe. O leitinho com Nescau, sabe? O cafezinho na mão, as coisinhas na mão. Se isso para você é muito importante, ô babaquinha, molequinho, fica casando com a sua mãe então. Porque a sua mulher não é sua empregada, ela não vai fazer do mesmo jeito. Então se você não tem coragem de deixar a mamãe para trás, os costumes de mamãe, você não está preparado a casar. Homens de verdade não tem mamãe, homens de verdade tem mulher. E o que tem de gente aqui na igreja sofrendo porque não entendeu isso ainda. Se você não tem coragem de renunciar aos amiguinhos do seu futebol, não casa. Fica com eles. Porque a mulher quando casa ela quer um homem. Sabe o que é homem? Ter um pênis não te faz um homem. Homem é homem na atitude. Estou brincando, mulheres, ou não? Estou falando a verdade, você não quer homem? Homem em tudo. O homem é aquele que quando tem um barulho no quintal, ele fala, deixa comigo que eu vou ver.
Hoje tem uns caras que ouvem barulho, liga pro papai. Homem é aquele que vê uma barata e fala: eu te salvo. Vê um rato e fala: deixa comigo, que hoje eu vou enfrentar esse desgraçado por você, porque eu vou proteger a minha família. O homem de verdade, ele protege a família, ele amadurece. Então vamos falar de morte. O homem, quando casa, geralmente ele está vestido com qual cor de roupa? Hoje tem uns homens que quer casar de branco, quer casar de bege. A tradição diz que o homem tem que casar de... Por quê? O preto é a cor da morte. Eu fui tocar num casamento, aí o noivo entrou. Na hora que o padre mandou ele ajoelhar, sabe o que ele escreveu? Eu vi todo mundo dando risada na hora que ele ajoelhou. Quando ele ajoelhou, sabe o que ele fez? Ele pegou o sapato e escreveu com corretivo aqui: já era. E quando ele ajoelhou, a igreja toda riu. Mas era a verdade, porque naquele momento já era. Acabou. Por que o homem casa de preto? Para simbolizar o seguinte: eu estou morrendo. Aquele homem que vocês conheceram, mamãe, papai, aquele homem morreu, aquele rapaz morreu. Acabou, agora eu sou o homem da Gabriela, eu sou o pai da Isabela, eu morri. É um sinal que ele está falando para todas as mulheres que estão ali, ó: a partir de hoje eu morri para vocês, eu sou só dela. Por isso o casamento, ele é para morte. Ele não é para a vida. Se você busca vida, você vai dar ruim, não vai dar ruim? Porque vida são o quê? São os amiguinhos. Vida é o quê? É a família. Agora a morte é o tempo inteiro morrendo à própria vontade para o bem da sua mulher, morrendo à própria vontade para o bem do seu marido. Então o casamento é uma escola de morra para a sua natureza. E aí Deus chega no homem e fala para o homem: fisicamente, mulheres, o homem é mais forte que você ou não? Fisicamente, porque por dentro é um bunda mole, né? A mulher é muito mais valente que o homem, sim ou não? Por dentro. É verdade, mulher, fisicamente não, fisicamente ela perde, correto? E aí Deus chegou no homem, encheu o homem de testosterona, encheu o homem de força e falou: te fiz forte, então agora morra. Como assim? Pega a sua força que eu te dei e morra. E nunca usa a força contra ela. Ela não, ela você protege, você cuida dela, você protege ela, mas nunca use a sua força contra ela. Pelo contrário, morra a sua força e sirva a ela. Olha o que Deus fala para o homem: morra a sua natureza. Qual foi o homem mais porreta que vocês conheceram na vida? Mais forte que existiu? Jesus. Você conheceu um homem mais forte que Jesus? Não conheci. O homem mais forte que existiu foi quem? Jesus. E veja, o homem mais preparado, o homem mais forte, resolveu servir como? Pela força? Não, ele pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés. O homem mais forte do mundo, o homem mais lindo do mundo, o homem mais poderoso do mundo, resolveu servir pela força? Resolveu como? Servindo, lavando os pés dos discípulos. Então o homem que está aqui, aprenda, lave sempre os pés da sua esposa. Nunca use a força contra ela. Você nasceu para protegê-la e lavar os pés dela. Mulher, dá uma cutucada e fala: está ouvindo? Fala para ele: você está ouvindo bem? Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Então marido, como que você a partir de hoje vai liderar a sua esposa? Morrendo. Repete comigo, homem: como que você vai liderar a sua esposa? Morrendo, entregando a vida, servindo a ela, lavando os pés dela. Solteiras, quem está solteira aqui ainda? Quem está namorando está solteira ainda, levanta a mão. Quem está namorando ainda, levanta a mão, deixa eu ver. Vou dar uma dica para solteiras: se o seu namorado levanta a voz para você, sai fora. Porque se ele já está usando a força física com você no namoro, ele vai bater em você no casamento.
Se ele levanta a voz para você, sai fora. Se ele já está usando a força agora, imagina como você casar. Porque nós aprendemos aqui o que hoje? Que o homem não pode usar a força contra a mulher. A força é para proteger a mulher. Posso ouvir um amém? Então você que está aqui solteira e se envolver com um cara desse, você merece tomar uns tapas. Você está vendo? A menina chegou em mim um dia, já contei essa história. Encontrei um homem lindo, trabalhador, honesto. Só tem um defeito. Falei, qual? Ele bate na mãe. Falei, então casa com ele, ué. Ela, por que você acha que é de Deus? Falei, não sei. Mas essa mãe precisa parar de apanhar, ué, e bater em você que é mais nova. Se o cara bate na mãe, igreja, o que ele vai fazer com a menina depois? Mas tem umas meninas que insistem. Sai fora. Porque se ele usa a força contigo no namoro, espera o casamento. Só que tem um detalhe. Quando o homem usa a força dele contra a mulher, acaba ali a submissão. A mulher só pode ser submissa ao marido ao mesmo ponto que ela é amada. Posso ouvir um amém? A partir do momento que ela não é mais amada, respeitada, acaba a submissão. Aprenda isso, igreja. Tem um limite à submissão. Porque a submissão que Deus pede é aquela que essa mulher muito amada seja muito submissa. Se você é muito respeitada, seja muito submissa, no mesmo nível. Agora, se você é agredida, você não pode ser submissa. Tome providências. Peça ajuda. Porque Deus não autorizou o homem a usar a força contra a mulher. Posso ouvir um amém? Amém. E qual que é a força da mulher? A língua, olha. Você vai apanhar, mano. Você vai apanhar. Olha o que o cara fala, mano. Não quer apanhar? Meninas, qual que é a morte da mulher? A morte do homem é qual? A força. Achou que eu não ia chegar em vocês? Qual que é a morte da mulher? Maridos, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai doer na sua alma. Meninas, se eu falar e for verdade, eu quero ouvir um amém. Vou dar um recado para os homens. Meninos, mulher não precisa de você. Mulher precisa de homem? Não precisa. A mulher se vira sozinha, sim ou não? Esses dias um amigo meu falou que o avô dele de 85 anos ia casar. Eu falei, meu Deus do céu, no fim da vida vai casar. Porque ele não consegue ficar sozinho. Porque o homem não foi feito para ficar sozinho. Você já viu uma velha de 85 anos casar? A mulher precisa. Ela vive de boa. Se o marido morrer, morreu o marido, morreu. Se o marido perde a mulher, ele não perde só a mulher, ele perde a vida, ele perde quem orientava ele perde quem controlava ele, quem fazia as coisas para ele perde tudo. Verdade ou não, meninas? Marido, sua mulher não precisa de você. Então qual que é a morte da mulher? Deus fez a mulher para viver sozinha, não, para viver sozinha não, com a capacidade de se virar sozinha. Deus fez a mulher com essa capacidade, a mulher se vira. Meu Deus do céu, tem dia que a minha esposa fala assim: o que nós vamos comer à noite? Aí eu falo, pô, mas tá tarde para pedir alguma coisa. Ela, não tem nada para comer, tem nada aqui pronto. Aí eu, tá bom. Dá 15 minutos, quando eu vejo, a mulher já fez pão, já fez não sei o que, aparece um monte de coisa, porque a capacidade que elas têm de se virar é muito rápida. Ela pega um ovo, uma farinha, faz um lanche. Estou mentindo, homens? A mulher tem essa capacidade, essa independência, está dentro dela. E aí Deus chega na mulher e diz o que para ela? Assim como o homem morreu com a sua força, eu quero que você morra voluntariamente, que você faça de bom agrado, que você entregue a sua independência e seja submissa a Ele. O homem tem que morrer à força, não tem? Sim ou não? E a mulher tem que morrer o quê? A independência. Mesmo ela não precisando, ela tem que se fazer precisar. Tem um comercial que passava muito tempo antes, eu adoro ele. A mulher estava cozinhando e o marido aqui no computador.
Aí ela pega uma lata de extrato de tomate, ela vai e abre aqui, ó. Não, de azeitona, ela vai e abre aqui, ó. Taf. Aí ela vai e fecha de novo. E fala: amor, eu não estou conseguindo abrir. Aí ele para o que está fazendo, né? Ele pensa: ai, se não sou eu com a minha força aqui. Ele vem e abre assim, ó. Tuf, e fala: que fácil. Entrega para ela, obrigado, amor. Aí vira assim. Qual o nome disso? Uma mulher sábia. Ela precisava, mas ela se fez precisar. Mulheres, esse é o caminho, é isso que Deus pediu. Voluntariamente seja submissa ao seu marido. Voluntariamente. Mulher, aprenda uma coisa: submissão não te faz menor, pelo contrário, só é submissa quem é livre. A mulher livre, ela é submissa. A mulher que não é livre, ela não consegue, que ela tem medo de se sentir menor. Não vai. Não vai. Eu estava refletindo essa semana. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver, levanta bem alto. Quem quer ser feliz? Só tem um jeito de ser feliz. Pergunte qual. Liberte-se da mania de querer que tudo seja do seu jeito. É o único jeito de ser feliz. Porque quando você passa a vida querendo que tudo seja do seu jeito, que tudo aconteça do jeito que você quer, na hora que você quer, você nunca será feliz. Deus está falando com alguém aqui, sim ou não? Se você passa a sua vida querendo que tudo seja na sua hora, tudo do seu jeito, você nunca será feliz. Você sempre será escrava. Sempre será triste. Vai nascer ansiedade no teu coração, vai nascer tristeza no seu coração, insatisfação no seu coração. Então, se você realmente quer ser feliz, entrega para o Senhor hoje essa vontade de que tudo tem que ser do seu jeito. Fala: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais que seja do meu jeito, porque isso me custa muito. Segundo ponto. Lê para mim. Força. Casamento não existe eu. Casamento só existe. Por quê? Porque nós estamos imitando quem? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é maior? Quem é maior na Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem é maior? Ninguém. Porque eles todos são e detalhe, o Pai se submete ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Pai, o Pai ao Espírito. Eles estão o tempo inteiro se submetendo um ao outro. O casamento é a cópia da Trindade. Por isso que o diabo odeia a família, porque o diabo vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um, e um submetendo o outro. Aí vê o homem e a mulher se tornando uma só carne, e um submetendo ao outro. O diabo odeia famílias que um se submete ao outro. O diabo gosta de família aspirador de pó, onde cada um pensa em si, onde cada um, filho só pensa em si, o pai só pensa em si, a mulher só pensa em si. É o tipo de família que o diabo gosta. Agora, se a sua família é uma família que é o espelho da Trindade, que cada um só pensa no outro, tudo que faz é pelo outro. Eu levanto cedo, muitas vezes cansado, eu falo: mas eu vou pela minha esposa, eu vou pela minha filha, não é por causa de mim. A minha vontade é ficar onde? Mas você vai por quê? Pensando neles. Aí a sua mulher está fazendo a comida ali, pensando em quem? Em você. Pensa numa casa onde cada um só pensa no outro o tempo inteiro. Isso não é o céu, igreja, sim ou não? E o que sustenta o casamento não é o amor. Quem vai casar aqui, presta atenção. Se você casar por causa do amor, seu casamento vai acabar. Sim ou não, igreja, quem já é casado? Porque amor é o quê? Sentimento. E sentimento acaba, não acaba? O que sustenta casamento? Aliança. Decisão. O que sustenta o casamento não é o amor, é a decisão, é a palavra que você honrou. Você chegou aqui e falou assim: eu vou te honrar, eu vou cuidar de você, eu vou ser o seu homem, a sua mulher. É isso aqui que sustenta. Por quê? Quer a prova? Que não pode ser sentimento?
Mulher, homem, tem dia que você acorda amando seu marido, sim ou não? Sim ou não? E tem dia que você não acorda querendo matar ele? A minha esposa fala assim: Gabriela, às vezes quando eu estou dormindo, eu tenho uma impressão às vezes que tem alguém me olhando. Quem aqui já dormindo já teve essa impressão que tinha alguém assim, ó? Quem aqui já assistiu Eu, a Patroa e as Crianças? Quem já assistiu aqui? Levanta a mão. Eu estava assistindo hoje e vi um episódio muito engraçado. Aquele episódio quando a esposa acha a foto da ex-namorada. Lembra? Aí o Michael Caio, que é o esposo, está dormindo. Aí ela acha uma foto na garagem da ex-namorada. Ela vai lá no quarto e ele está dormindo. Aí ela pega a foto e fala: veja como ele dorme. Tá gostoso o soninho, né? Tá pensando em quem? Tá pensando na Sharon? Aí ele ri, ele dá uma risadinha assim, ela grita: tá pensando nela? Aí ele acorda. Não tem dia que você está amando muito, tem dia que você não quer ver ninguém? Sim ou não? Não tem dia que você está muito feliz, outro dia você está com o saco cheio? Então por isso o casamento não pode ser guiado pelo sentimento, viu? Quem está solteiro, que quer casar, não casa por causa disso. O que vai segurar o seu casamento não é o amor, não é o sentimento, é a decisão, é a palavra afirmada. É a palavra que você honrou, amém? E por que Deus cobra de nós aliança? Porque Ele cobra o tempo inteiro de nós, porque Ele fez uma aliança comigo e contigo. Ele fez uma aliança com a igreja. Olha o que diz em Romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presentes, nem por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá me separar do amor de Deus. Olha o que ele está falando: nenhum sentimento pode separar do amor que Ele tem por você. Olha para sua esposa agora e fala para ela: nada nesse mundo pode me separar de você. Fala para o seu amigo, seu marido: nada pode me separar de você. Nada. Convence ele, mulher: nada pode me separar de você. Igreja, vou falar, olha aqui. Olha o que Deus fala: nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade pode me separar do amor que eu tenho por você. Agora você tem a coragem, você que está casado aqui, está solteiro, diante da aliança, dizer o seguinte: nada pode me separar de ti. Você tem a coragem? Porque nada é nada. E se seu marido te trair? Nada pode me separar de você, nem o adultério. E aí? Nem um financeiro ruim pode me separar de você. Nem a falta de dinheiro pode me separar nós dois. Nada pode nos separar, porque eu fiz uma promessa, eu tenho uma aliança, e Deus não rompe a aliança comigo. Se Ele não rompe comigo, eu não rompo contigo. Nada pode separar eu e você. Agora tem coragem, nesse grau, de falar para o seu marido e para a sua esposa: nada pode me separar de ti? Nem a sua chatice pode me separar de você. Nem a sua língua, nem a sua mãe. Fala, Deus. Olha a loucura que eu vou dizer agora. Olha o que Deus me revelou. Loucura, hein? Quem vai casar mesmo? Levanta a mão. Quem vai casar aqui ainda? Olha que loucura. Deus quer que você case com a pessoa errada. Quem casou com a pessoa errada aqui? Levanta a mão. Tá com medo de levantar a mão, né? Eu levanto. Quem casou com a pessoa errada? Mas eu vou explicar o contexto. Sabe por que Deus quer que você case com a pessoa errada? Porque a pessoa certa é você. Não entendeu?
Porque no nosso conceito, pessoas certas são pessoas que pensam como nós, são pessoas que agem como nós. Aí Deus chegou e falou: não case com a pessoa certa, case com a pessoa errada, ou seja, com a pessoa que pensa diferente de você. Porque o perfeitinho é quem? É você. Quem faz as coisas certas é você. A pessoa perfeita é você. A pessoa errada é quem? Gabriela. Então nós temos que casar com a pessoa errada. Porque a pessoa... Viu? Porque a proposta do casamento é o quê? É eu me relacionar com uma pessoa diferente de mim, inclusive procurando na Bíblia. Por isso que o casamento na Bíblia é heterossexual. Pessoas diferentes, corpos diferentes que se unem. Por isso que nós temos que casar com uma pessoa diferente de nós. Não pode ser igual. Por quê? Porque o casamento, a Gabi completa o que me falta. No casamento, a Gabi contempla o que eu não sei. No casamento, a Gabi completa o que eu não vejo. Porque ela é diferente de mim. Como estão entendendo? Diga amém. Agora, se você for uma pessoa arrogante, que acha que é só você que está certo, que você não ouve ninguém, que você não está aberto a aprender, a renunciar, não case, fique solteiro. Posso ouvir um amém? Amém. Fica solteiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E nós temos que ter a capacidade de ouvir o outro. Sim ou não, igreja? Sim. Só que eu fiquei percebendo uma coisa. Eu sempre falo para os casais aqui: você precisa ouvir o outro. Sabe o que eu percebi? Que os casais estão achando que ouvir o outro é deixar o outro falar. Agora eu te ouvi, agora você que vai me ouvir, hein? Isso não é ouvir. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Isso não é ouvir, isso é arrogância. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Sabe o que é ouvir? É acolher e ponderar. Isso é ouvir. E eu quero dar um recado para os maridos aqui. Posso falar, esposa, sim ou não? Sim. Maridos, ouçam as suas esposas. Quem já assistiu Thundercats aqui? Vocês lembram daquele desenho Thundercats? Ele tinha um lion, não tinha? Ele tinha uma espada. E ele falava: Thunder, Thunder, Thundercats. Oh! E aí a espada crescia, não era? E aí quando ele queria ver alguma coisa, ele fazia o quê? Ele: espada justiceira, dei minha visão além do alcance, não era assim? Aí ele colocava a espada aqui e a visão dele era ampliada. Sabe o que eu descobri? A Gabriela é a minha espada. Ela faz a minha visão ampliar. O que eu não vejo, ela vê. O que eu não percebo, ela percebe. Por isso que os maridos têm que ouvir a esposa. Meninas, posso ouvir um amém? Amém. Dá uma cutucada nele agora e fala: pelo amor de Deus, ouve o que esse menino está falando. Meninas, eu quero ouvir um amém mais forte. Amém. Ouve a sua mulher. Os casais precisam ter aliança em tudo. Eu estava deitado com a minha esposa essa noite, estava olhando para ela assim dormindo e falei: caramba, nessa cama aqui tem 2 cérebros. Nessa cama aqui tem 4 braços. Nessa cama aqui tem 4 pernas. Então se eu ficar unido com ela, eu vou estar sempre mais forte. Vocês dois juntos são uma potência. Vocês juntos olhando para o mesmo lugar é uma potência. Cada um olhando para o lado é naufrágio. Vocês dois juntos são 2 cérebros, são 4 braços, são 4 olhos,
4 pernas para lutar contra qualquer problema que chegar. Vocês estão juntos, serão mais fortes. Cada um para o lado serão mais fracos. Mas o diabo vem colocar um contra o outro. Mulheres, ouçam também seus maridos. Você nem sempre tem a razão, mas eu vou dizer um recado para os maridos principalmente. Se você a partir de hoje aprender a ouvir o que essa mulher fala, a sua vida decola. Sabe por quê? Porque a Bíblia falou que a função dela é liderar com sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher tem que dar para o marido a certeza que tudo que ela fala é Deus falando. Quer ser ouvida, mulher? Então só fale aquilo que Deus brotar no teu coração. Quando não for a voz de Deus, se cale. Peça a direção para o Senhor, para quando você falar, o seu marido possa ter certeza que é Deus falando e ele vai te ouvir. Agora você fala qualquer coisa, explode por qualquer coisa, quem vai te ouvir? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua, e a mulher tola. Terceiro ponto, repete comigo. As pessoas casam para serem felizes, e se você viver buscando a felicidade, você vai se perder. Você precisa aprender a viver buscando um propósito. Repete comigo, propósito. E qual que é o propósito do casamento? Qual que é a meta do casamento? Para onde o casal tem que caminhar? Repete comigo. Se você buscar isso daqui, você vai ser feliz. Se os dois juntos unirem-se e buscarem a santidade, vocês serão felizes. Olha o que diz o versículo 22 de Efésios. Vós mulheres, sujeitai-vos aos maridos como ao Senhor. E vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Igreja, se você tiver outro objetivo que não seja esse, o seu casamento vai acabar. Se o seu objetivo não for santidade com seu marido, com a sua esposa, o seu casamento vai acabar. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus é um frustrado, é uma frustrada. Você nunca vai ser feliz. Você vai ter dinheiro, você vai ter tudo, mas você não vai ser feliz. Porque só é feliz quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai para o casal é o quê? Viver a santidade. Sabe por quê? Quem não vive a santidade, quem não busca a santidade, não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque o Pai sempre vence. Deus não perde. E se a vontade dele é a santidade, você nunca será feliz se você não buscar. Deus não perde, igreja, por isso se renda. Nós precisamos buscar sempre sermos parecidos com Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui, quero ouvir vocês. Jesus era manso? Jesus não era manso, não? Sim ou não? E você? Jesus era ansioso? Sim ou não? E você? Jesus confiava? Sim ou não? E você? Sabe qual é o problema dos casais de hoje? Sabe qual é o nosso problema como cristão? Que nós confiamos, quer dizer, nós cremos, mas não buscamos ser uma cópia de Jesus. Nós cremos em Jesus, mas não buscamos ser como Ele. Ele não era ansioso, a gente quer ser. Ele confiava, a gente não confia. Ele esperava, a gente não espera. Por isso que a gente não é um cristão feliz. Por isso que o nosso cristianismo é ruim. Porque a gente crê, mas não quer ser uma cópia. Você mulher, você homem que está aqui hoje, seja uma cópia de Jesus. Continua aí, meninas, por favor. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana na minha casa. A gente está caminhando já para o fim. Essa semana eu tive um problema com a minha filha. E eu sou uma pessoa assim que não parece, não. Eu sou uma pessoa muito nervosa. É que eu tento segurar o leão dentro de mim, mas eu sou muito nervoso. Eu quando estouro assim, acabou. Não tem mais conversa, ninguém mais fala. Porque eu vou juntando, sabe? Eu vou juntando, isso é ruim.
Isso é ruim. E aí eu preparando a pregação a semana toda, pensando já em vocês a semana inteira. E aí Deus me fez experimentar uma coisa. Quem aqui não tem paciência? Levanta a mão. E aí Deus vai colocando na sua vida situações para você ser paciente. E aí eu falando o tempo inteiro, preparando, não, temos que ser uma cópia de Jesus. Temos que ser uma cópia de Jesus. Aí a minha filha vai lá e faz a coisa que eu mais odeio. Aí eu segurei. Não falei nada. Fui trabalhar no outro dia em silêncio. O dia inteiro no carro pensando como que eu ia agir. Porque eu pensei, eu quero ser uma cópia de Jesus. Aí eu liguei para minha esposa durante o dia e falei, ó, eu estava calado ontem à noite porque aconteceu isso. Aí por isso eu fiquei calado. Sabe o que ela me falou? Ela falou, mas eu fico feliz, porque você não explodiu. Você segurou. Parabéns. Aí eu fiquei do outro lado. Eu consegui ser uma cópia de Jesus. Eu fui manso. Aí hoje eu sentei em casa, estava só eu e a minha filha. Sentei com ela, que já tinha passado o nervoso, já tinha passado a raiva. Aí eu vim pedir sabedoria para o Senhor, porque a Bíblia diz, se algum de vós quer sabedoria, peça a Deus, que com alegria Ele dá. Aí eu sabia que eu ia estar sozinho com ela. Sentei hoje com ela e pontuei para ela tudo que estava me entristecendo. Aí ela chorou, pediu desculpa. Eu falei, você me entendeu, filho? Assim, ó, tranquilamente. Ela, eu entendi, pai. Eu não sabia que isso te incomodava, mas incomoda. A gente pode se ajudar nisso? Ela, pode deixar. Ganhei minha filha. Por que eu ganhei? Porque eu fui uma cópia de Jesus. Se Ele é manso, eu também tenho que ser. Mas a gente quer estourar o tempo inteiro, fazer do nosso jeito. Como que a gente vai conseguir ter santidade se a gente não age como Jesus? A gente crê nele, mas não age como Ele. Por que tanta ansiedade no meio de nós? O mundo colocou na gente umas coisas que a gente fica o tempo inteiro. Eu estou com duas amigas próximas se preparando para casar. E eu fico olhando para elas assim. Liguei para uma essa semana e ela estava chorando porque estava dando errado. Eu falei, ei, você nunca mais vai preparar esse casamento. Cadê a alegria? Por que preparar? Ah, porque tem muita coisa para fazer. Eu sei, mas faz com alegria, faz com júbilo. Porque vai ser a última vez, você nunca mais vai preparar. Faz tudo com alegria. A banda Tempus Dei faz 20 anos esse ano, a minha banda. E nós estamos com 3 CDs. Aí eu comecei a preparar o quarto. E aí ninguém sabe disso, foi a primeira vez. Já faz uns 2 meses que a gente está preparando o CD. E aí só que eu chamei os meninos e falei, o processo de preparação desse CD vai ser cada passo com alegria. Em nenhum momento a gente vai se estressar, porque nunca mais nós vamos fazer 20 anos. Nós nunca mais vamos poder preparar, vai ser a última vez. Então tudo que eu fizer para este álbum vai ser com extrema alegria e gratidão ao Senhor, até nas dificuldades. A gente comprou um computador caro. Aí hoje o Isaac mandou uma mensagem, deu ruim aqui, travou. Eu falei, glória a Deus. Deve ser para você ir para casa descansar, que você trabalha à noite. E ele, mas quebrou. Deixa. Qual é o nosso propósito? Fazer tudo com alegria. Cheguei aqui, liguei, um computador normal. Porque eu quero ser uma cópia de quem? De Jesus. E você? Então tem que viver em santidade. Uma regra para todo mundo que está aqui. Esse lugar aqui é sagrado, sim ou não? Sim. Por quê? Por que é sagrado, igreja? Responde para mim, por que é sagrado esse lugar? Porque aqui é a casa de quem? Força. Então se eu colocasse agora no projetor, agora ali, a mulata Globeleza sambando aqui, o que você ia falar? Você ia gostar? Você ia ficar com raiva? Ia me denunciar para o padre, sim ou não?
Por quê? Por quê? Porque é sagrado, porque aqui é a casa de quem? Então, eu não posso colocar a mulata Globeleza sambando aqui, porque aqui é a casa de... Se ela não pode sambar aqui, por que ela pode sambar então na tela da tua casa? Lá é a casa de quem? Do diabo? Ué, lá é a casa de quem? Por que ela pode então? Quer uma regra para você ser feliz com a sua esposa? Faz uma regra: tudo que não pode aqui, não pode na sua casa. Nada que você teria coragem de fazer aqui, se você não tem coragem de fazer aqui, não faz na sua casa. Você tem coragem de xingar aqui em cima? Tem? Não xingue na sua casa. Você tem coragem de bater em alguém aqui em cima? Então não bate na sua casa. Tem coragem de trair aqui em cima? Não trai na sua casa. Faz essa regra a partir de hoje. Eu só faço na minha casa o que eu teria coragem de fazer no altar. Último ponto, para a gente terminar. Repete comigo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que o casamento explica o evangelho, e o evangelho explica o casamento. Só existe um meio de você viver tudo o que eu falei aqui hoje. Através do quê? Através do quê? O segredo de um bom casamento é imitar a relação que Cristo tem com a igreja no evangelho. Cristo traiu a igreja? Cristo bateu na igreja? Cristo fez algo de ruim para a igreja? Então, se o marido imitar o Cristo, ele está vivendo o evangelho. Se a mulher fizer o mesmo ao seu marido, ela está vivendo o... Mas tem um detalhe: quando eu leio o evangelho, sabe o que eu descobri? E que você também tem que descobrir essa noite? Que você é pior do que você imagina. Você é ruim. Quando eu leio o evangelho, presta atenção: diante do evangelho, você é bom ou ruim? Diante do evangelho, você é uma pessoa boa ou ruim? O evangelho é Deus, é a voz de Deus. Diante de Deus, você é bom ou é ruim? Você é ruim. Como nós somos ruins diante de Deus, somos imperfeitos diante de Deus, temos pecados. O evangelho narra que nós somos tão ruins que o Filho de Deus teve que morrer, o ser mais divino teve que morrer para pagar o meu pecado e o seu. Veja o tamanho da gravidade que você é, veja o quão você é ruim. E por que eu estou dizendo isso? Que a sua culpa é tão alta que Deus teve que matar o próprio filho para pagar essa dívida. A nossa dívida é muito alta. E olha a loucura que eu vou dizer: qualquer mulher que está aqui hoje, repete comigo, qualquer mulher, a minha esposa, diante de Deus, se entrar aqui, eu posso comparar que diante de Deus, a minha esposa e a pior prostituta da rua são iguais diante de Deus. Diante do Pai, a minha esposa, que só se deitou comigo, ela é exatamente igual à pior prostituta que está lá fora. Diante do Pai, as duas são iguais, porque as duas têm culpa. E se as duas chegarem diante do Pai com culpa, ambas serão condenadas. Você entende o tamanho da gravidade? Nós que estamos aqui, eu sou exatamente igual à pior prostituta que está lá fora. Porque se eu chegar diante do Pai junto com o prostituto, se nós dois não remirmos os nossos pecados, se eu e ele não nos arrependermos, nós dois seremos condenados. Diante do Pai nós somos iguais. Se diante do Pai eu sou igual, como que eu posso querer ser maior que a minha esposa? Se diante do Pai eu sou igual, como que eu posso que a minha esposa seja maior do que eu? Quantos estão entendendo? Diga amém. Você é o pior. E quando eu entendo que eu sou o pior, a minha arrogância cai. Aí eu paro de achar que a Gabriela, que toda a culpa que tem na minha vida, toda a culpa, tudo que dá de errado, a culpa é dela.
Quando eu entendo que eu sou o pior, eu paro de achar que é a Gabi que precisa mudar. Você que está aqui muitas vezes acha que é o seu marido que tem que mudar. Muitas vezes você acha que é a sua mulher que tem que mudar. Quando você lê o Evangelho, você descobre que quem tem que mudar é quem? Você. É você que tem que mudar, não é a sua mulher. É você que tem que mudar, não é o seu esposo. É você. Diante do Evangelho, quem precisa mudar sou eu. Eu paro de achar defeito nela e eu consigo achar os defeitos em quem? Em mim. Só dá para viver um casamento segundo a vontade de Deus se você viver um casamento diante do Evangelho. Porque o Evangelho te molda, o Evangelho te cura, o Evangelho cura quem está ao redor. Sabe o que eu aprendi quando eu li o Evangelho? Quem precisa morrer sou eu, não é a Gabriela. Eu tenho que morrer, não ela. Quem tem que morrer? Quem tem que morrer no casamento? Não é nós não. É quem? Eu. O Evangelho me ensina que eu sou bem pior do que eu imaginava. Quem é que já sofreu pior? Alguém falou mal de você? Levanta a mão. Quem já sofreu? Levanta a mão bem alta. Eu vou te ensinar, você nunca mais sofrer por isso. Presta atenção. Eu sofria muito quando falavam mal de mim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei 2 papéis. Aí eu escrevi no papel tudo que falam de mim na rua. Aí eu peguei um outro papel e escrevi tudo que só eu sei de mim. Tudo que eu faço de errado que só eu sei. 3 páginas. Aí eu comparei os 2 papéis com o que falam de mim e o que só eu sei sobre mim. Sabe o que eu descobri? Que eu sou bem pior do que falam de mim. Quando eu descobri que eu sou pior, eu parei de sofrer. Eu fico pensando, eu estou no lucro, eles só falam isso de mim. Estou salvo. Eles só sabem disso se eles soubessem do resto, meu Deus do céu. Aí eu fui curado. Quando alguém falar mal de você, liga não. Lembra que você é muito pior do que estão falando. Gostou, né, irmã? Então presta atenção, para terminar. Dá um maior para mim. Quando você entende que você lê o Evangelho, que você entende que você é pior, tem um outro detalhe, tem um segundo ponto que o Evangelho nos mostra que nós somos. Esse aqui, ó. Lê para mim. Quando eu leio o Evangelho, eu descubro que eu sou pior, que eu sou ruim. E aí eu tenho que mudar. Mas aí quando eu leio o Evangelho, eu também descubro que eu sou amado. Amado por quem? Pelo meu Pai. O meu Pai me ama. Você não tem noção o quanto você é amado por Deus. Você não tem noção o quanto que o Pai te ama. Porque nós estamos atrás de outras pessoas para nos completar, sabe? Esse é o maior problema. Não procure o outro para te completar. Não, não. Você não precisa do outro. Eu não preciso da Gabriela para que ela possa me completar, não. Eu preciso da Gabriela para que ela possa derramar o que ela tem que eu não tenho. Eu não estou em busca de ser completado. Eu estou em busca que ela derrame sobre mim aquilo que eu não tenho. E eu quero derramar sobre ela aquilo que ela não tem. E isso é casamento, isso é matrimônio. Quando você não busca completar o outro, mas sim quando você quer derramar. Sabe aquele amor que você tem? Derrama sobre a pessoa. Derrama sobre a sua esposa. O que é casamento? Quando um percebe que falta no outro, você vai lá e derrama. Eu já vi várias mulheres falando: ai Sidney, fala com meu marido, porque só eu que falo, ele não abre a boca. Aí você vai lá, mulher, e derrama sobre ele a tagarelice, porque ele não fala. Quem aqui o marido é muito paciente? Levanta a mão, esposa. Muito, que você acha que ele é muito paciente? Levanta a mão. Cadê a mulher que fala: meu marido é muito paciente, meu Deus do céu? Aí você vai lá e derrama sobre ele o quê? Nada. Você pede para ele assim: amor, derrama essa paciência sobre mim.
Qual homem que acha que a mulher aqui é muito agitada? Levanta a mão, muito agitada, levanta a mão. Isso. Aí você pede para ela assim, ó: amor, vou derramar a minha mansidão sobre você. O que é matrimônio? Um derramando no outro o que sobra em você e falta no outro. Isso é matrimônio. Você derrama no outro aquilo que falta nele, está sobrando em você. Falta amor no seu marido, na sua esposa, tem em você, o que você faz? Derrama. Falta afeto, você vai lá e derrama. Falta paciência, você vai lá e... Falta saúde, o que você faz quando falta saúde na sua casa? Você vai lá e derrama sobre o seu marido, sobre a sua esposa, a saúde de Deus. Isso é matrimônio. A maior dificuldade dos casamentos de hoje é que cada um trouxe consigo o quê? As histórias. Cada um trouxe consigo os traumas de infância, sim ou não? Cada um trouxe consigo as perdas, sim ou não? Cada um trouxe consigo as suas dificuldades, a violência que sofreu, sim ou não? E aí se uniram. Já parou para pensar nisso? Que vocês vieram de mundos diferentes. E quando você casa, os traumas não vão embora. Quem está solteiro e vai casar, lembra disso. Quando você casar, os traumas da sua esposa não vão embora. Os traumas do seu marido não vão embora. Não é mágica. As dores que eles carregavam não vão embora. Não vão, isso é mentira, não vai embora. Vai embora, gente? Permanece. Os vícios que tinha, vai embora? Não vão. As dores paternas, as dores maternas não vão embora, vão acompanhar o resto da vida. E o que dará força para você seguir então com esse homem, com essa mulher? O amor. O amor. Nós precisamos sermos curados por Cristo, e aprender a derramar o que tem sobrando em nós no outro. Você conhece alguém maior do que Jesus? Sim ou não? Ele serviu. Se o maior serviu, por que você não quer servir o seu marido e a sua esposa? Sai daqui hoje servindo ela. Sai daqui hoje servindo ele. Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão. Quando você chegar à noite em casa, o seu filho fala assim: pai, faz um leite para mim. Mãe, faz um leite para mim. Você vai fazer? Sim ou não? Por quê? Porque você é maior, não é? Sim ou não? Veja só, o maior servindo o menor. Isso é matrimônio. Eu não tenho vergonha nenhuma de pegar um leite para minha filha, mesmo eu sendo maior. Porque no contexto de Jesus, o maior sempre serve quem? O menor. Viu só? Se eu consigo me submeter à minha filha e fazer um leite para ela, por que eu não vou me submeter à minha esposa? Hoje de manhã fiz até leitinho para ela. Foi ou não foi? Com um bolinho de chuva, que não foi eu que fiz também, não vou mentir. O bolinho de chuva foi ela que fez, mas o leite foi eu que fiz. Eu coloquei o Nescau no copo e mexi. E não venham querer tirar de mim o mérito, porque foi eu que coloquei o Nescau no copo e mexi a colher. Servi a minha esposa, porque o maior no reino de Deus é aquele que serve. O melhor no reino de Deus é aquele que, se você se acha maior, então sirva a sua esposa, sirva o seu marido. Se você se acha melhor, sirva a sua esposa, sirva o seu marido. Quando o seu marido cair, quando a sua mulher cair, ame-o, coloque ele de pé. Quando faltar nele, faltar nela, levanta e põe ele de pé. Você não vai perder nada. Essa noite nós falamos sobre morte, nós, santidade e evangelho. Fica de pé. Nós falamos sobre o que, igreja? De novo.
Você aprendeu que o casamento não é para a vida, o casamento é uma escola de submissão. É o tempo todo se submetendo, o tempo inteiro. Existe eu no casamento, existe a minha conta, existe o meu carro, existe as minhas coisas, existe o quê? E qual que é o objetivo do casamento? Santidade. Se o seu objetivo não for santidade, você vai naufragar, porque essa é a vontade do Pai, e o Pai nunca perde. O Pai nunca perde. E nós só vamos conseguir viver a morte, o nós e a santidade através da palavra. Fica diante da sua esposa. Chama o Renan lá, pede para ele vir para cá. Tudo que você ouviu hoje, peça para o Senhor, através do Santo Evangelho, fazer que você tenha força para colocar isso em prática. Vai orando agora de verdade por tudo que você ouviu. Vai aprendendo a morrer. Diga: Senhor, eu aprendi que eu vim para morrer. Eu vou morrer. Eu vou passar por cima das minhas vontades pela minha esposa, pela Gabriela, Senhor. Eu vou me submeter, porque eu aprendi que eu não sou menor se eu faço isso. A vontade do Pai é que eu morra para ela. A vontade de Deus é que você morra para ela. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você foi egoísta, que você só pensou em você, só buscou a sua vontade, só buscou os seus sentimentos. Só as suas coisas são importantes. Você nunca para pensar nela, para pensar nele, o que é importante para ele, o que dói nele, o que fere ele, o que fere ela. Tem muito eu na sua vida, está faltando um pouco de nós no meio de nós. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu quero me submeter a ele, a ela. E a partir de hoje não tem mais eu na minha casa. A partir de hoje tem nós. O que é importante para nós? Derrama, Senhor, santidade aqui agora no meio de nós, para que o objetivo do matrimônio sempre seja esse: santidade. Não exista outro objetivo na união entre eu e a Gabriela. Vai falando isso ao Senhor. Não exista entre eu e a Gabriela nada que não seja isso. Buscar a santidade. Você que namora, você que está noivo, vai dizendo: eu tenho um objetivo hoje, viver a santidade, levar a Gabriela para o céu. Viver a santidade é fazer de tudo para levar o outro para o céu. E eu sei, Senhor, que eu só vou conseguir isso através do Evangelho. Eu só vou conseguir viver o céu, eu só vou conseguir viver em santidade se eu conhecer o Evangelho, se eu viver pelo Evangelho, se eu buscar o Evangelho, se eu ler o Evangelho, se eu ser uma cópia de Jesus. Eu não quero ser a cópia da minha amiga, eu não quero ser a cópia dos meus amigos, eu quero ser a cópia de Jesus. Eu quero ser manso como Jesus, eu quero ser humilde como Jesus, eu quero amar como Jesus. É isso que eu quero, Senhor. Me ensina a ser Jesus para a Gabriela. Ensina a Gabriela a ser Jesus para mim. Vai falando isso. Renova agora a aliança com a sua esposa, você que é casado. Renove agora as alianças que vocês fizeram. A palavra empenhada, a palavra que vocês derramaram no altar do Senhor, renova. Eu como homem, eu renovo a minha aliança. Peço perdão ao Senhor pelas vezes que eu permiti que outros ruídos, outras coisas viessem romper e estragar essa aliança. Se você está viciado em pornografia, se você está viciado em masturbação, no adultério, na mentira, renove agora a sua aliança e fala: a partir de hoje eu quero renovar a minha aliança com a Gabriela.
Se você, mulher, rompeu essa aliança com o Senhor, se você não tem levado o seu marido ao céu, você que namora e tem tido relação sexual com o seu namorado, peça perdão ao Senhor, porque a mulher tem mais controle no corpo do que o homem. A mulher tem sim o dever de dizer não, não é o momento. Se vocês caíram, peça perdão ao Senhor, porque a mulher tem mais controle do que o homem. Por isso a mulher tem mais responsabilidade nessa área. Peça perdão ao Senhor, vocês que são casados, pelas vezes os atos sexuais que vocês têm que não são de Deus. Peça perdão ao Senhor. Se você não sabe, busque a orientação do Senhor. Busque a vontade de Deus. Busque ser uma cópia de Jesus. Fazer o que Jesus fazia. E leve essa regra para a sua casa. O que não pode no altar, não pode na sua casa. E quando o seu marido se esquecer disso, lembra ele no amor. Fala: meu amor, nós não podemos fazer isso, porque você não faria isso no altar. Se você não tem coragem de fazer no altar, não faz aqui também. Mulher, a mesma coisa. O que você não tem coragem de fazer no altar, não faz mais na sua casa. Você não teria coragem de gritar com as pessoas no altar, não grite na sua casa. Você não teria coragem de explodir no altar, não exploda na sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola destrói a própria casa.